Boas malta, meu nome é Gonçalo Malheiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou explicar-vos o porquê de eu não investir em Portugal e apenas investir nos Estados Unidos. Espero que gostem e vamos ao vídeo. Já falei deste tópico imensas vezes, tanto em live como em alguns vídeos, mas eu acho que nunca fiz um vídeo específico para vos explicar o porquê de eu não investir em Portugal, ok? As razões específicas, e é exatamente isso que eu vou fazer hoje. E porquê? Porque muitos de vocês mandam mensagem a perguntar: Gonçalo, o que é que tu achas da EDP? O que é que tu achas da Galp, etc. E eu respondo sempre que não tenho opinião porque eu não invisto em Portugal. E apesar de saber de certa forma a realidade portuguesa, nunca me aprofundei muito no mercado português e o porquê vai ser explicado ao longo deste vídeo. Para começar, a nossa economia, comparando com os Estados Unidos, é uma economia nada virada para empreendedorismo, ok? A nossa economia, o nosso país não é nada virado para empreendedorismo comparando com os Estados Unidos. Não só empreendedorismo, com o mesmo investimento também. Os Estados Unidos são uma economia completamente capitalista, onde vêm investidores e empreendedores do mundo inteiro para tentarem realizar os seus sonhos, devido às oportunidades que a economia americana oferece. E estas diferenças todas vão refletir-se onde? Nos mercados, ok? Quer seja o mercado bolsista, o mercado cambial, o mercado das matérias-primas, entre outros. Para terem uma ideia da enorme diferença que há em termos de mercados, enquanto que Portugal tem apenas uma bolsa, os Estados Unidos têm duas, ok? A Bolsa de Portugal, a Bolsa de Lisboa, tem 54 empresas, enquanto que as duas bolsas dos Estados Unidos, que são a New York Stock Exchange e a Nasdaq, a New York Stock Exchange tem nada mais, nada menos que 2.400 empresas e a Nasdaq tem 3.800 empresas. Em conjunto, estas duas bolsas têm cerca de 6.800 empresas, que é mais de, não é 10, são sim 100 vezes o número de empresas que estão na Bolsa de Lisboa. São mais de 100 vezes o número de empresas que estão na Bolsa de Lisboa. A New York Stock Exchange sozinha, que tem 2.400 empresas, tem cerca de 50 vezes mais empresas do que a nossa Bolsa de Lisboa. Esta mesma bolsa, a New York Stock Exchange, sozinha, representa mais de 30% da capitalização de mercado do mundo inteiro. Para terem mais uma medida de comparação, vamos falar de índices. Em Portugal temos o índice PSI 20, nos Estados Unidos temos dois índices, o índice SP 500 e o índice Nasdaq 100, ok? O Nasdaq 100. O nosso PSI 20 tem, como o nome indica, 20 empresas, ok? As 20 maiores empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. O SP 500 tem as 500 maiores empresas cotadas na Bolsa de New York Stock Exchange, ou seja, 500 para 20. E depois temos a Nasdaq 100, que tem as 100 maiores empresas cotadas na Bolsa Nasdaq. E agora, será que a diferença está apenas aqui? Está apenas no número de empresas que estão em cada uma das bolsas e no número de bolsas que há? Não, de todo. Isto, como é óbvio, reflete-se nos retornos, ok? Porque Portugal atrai investidores apenas de Portugal, ou se calhar do Brasil um pouco, enquanto que os Estados Unidos atraem investidores do mundo inteiro. Portugal, Brasil, Espanha, França, do mundo inteiro. Todos os investidores do mundo querem investir na Apple, na Microsoft, na Facebook, o que seja. E são tudo empresas americanas. Também dá para ter uma ideia muito boa do tipo de economia e do tipo de mentalidade, digamos assim, que nós temos no que toca a empreendedorismo e investimento, quando comparamos empresas. Nós olhamos para os Estados Unidos e nos Estados Unidos nós temos literalmente as maiores empresas do mundo. E atenção, eu não estou a desvalorizar o nosso país como um todo, estou assim a desvalorizar a mentalidade que nós temos no que toca a empreendedorismo, no que toca a investimento e mesmo até o tipo de leis e de impostos, etc., que nós temos no que toca a investimento e empreendedorismo. Porque, como é óbvio, isso reflete-se não só em termos de investimento e em termos de empreendedorismo, como em termos de economia como um todo. Nós, Portugal, somos uma economia muito virada para o turismo, ok? Ou seja, nós temos pontos fracos, como é óbvio, mas também temos pontos fortes. Mas neste vídeo eu estou a focar apenas em investimento. Mas pronto, estava eu a falar de retornos. Vamos então aqui ao computador para começarmos a ver a enorme diferença que há em termos de retornos nas bolsas americanas e na bolsa portuguesa. Pronto, já temos aqui o PSI 20 aberto, SP 500 aberto e Nasdaq 100 abertos, ok? Vamos meter primeiro, por exemplo, no último ano, ok? Nos últimos 12 meses, o PSI 20 deu-nos aqui um retorno a rondar os 15%. Foi um bom retorno no ano de 2021, ok? Neste caso, nos últimos 12 meses, 15% ao ano é bastante bom. Vamos ao SP 500. No último ano deu-nos aqui mais ou menos 12%, menos do que o PSI 20, ok? E o Nasdaq 100 no último ano deu-nos mais ou menos 6%, ok? Com isto tudo, a inflação que se anda a passar nos Estados Unidos,
o mercado americano caiu imenso, ok? Antes disto tudo da inflação, o Nasdaq tinha-nos dado 23% e o SP500 tinha-nos dado sensivelmente 23%, também 23% e 24%. O pico do PSI 20 foi aqui nos 22%. Ou seja, no último ano, as diferenças não foram muito grandes. Aliás, nos últimos 12 meses, o PSI 20 até teve melhor do que o mercado americano. Mas nós não queremos apenas ver o último ano, queremos ver sim tudo, ok? Vamos aos últimos 5 anos, por exemplo. Nos últimos 5 anos, o PSI 20 deu-nos um retorno absurdo de 19%. Nos últimos 5 anos. 19%. Mas aqui é o SP500. O SP500 nos últimos 5 anos deu-nos um retorno a rondar os 82%. Contra 19% do PSI 20. Por último, o Nasdaq, vamos meter aqui 5 anos. Nos últimos 5 anos deu-nos um retorno a rondar os 162%. Como é um índice muito mais tecnológico, ok? Também é natural ter este tipo de crescimento face ao SP500, ok? Mas agora vamos ver tudo, desde que ambos os índices existem. Portanto, o PSI 20 existe desde 2009, se calhar não existe apenas desde 2009, mas só há dados desde 24/7/2009, ok? E é exatamente o que nós vamos meter aqui. Vamos meter aqui máximo, vamos comparar a partir de 24/7/2009 e a mesma coisa aqui no Nasdaq 100. Portanto, o PSI 20 desde dia 24/7/2009 deu-nos um retorno de menos 24%. Se nós tivéssemos investido no PSI 20 em 2009, nós estávamos 25% negativos, desde 24/7/2009. Vamos ao SP500. Vamos aqui a 24, mais ou menos aqui, vá 26, 17/7, vá 2009. Desde 17/7/2009 deu-nos 360% de retorno, o SP500. E o Nasdaq 100 desde 2009 também, mês 7 de 2009. Vamos andar aqui para trás, ou seja, desde 17/7/2009 deu-nos um retorno a rondar os 817%. Só para vocês terem uma ideia, Nasdaq 100 deu-nos 800% no espaço de 12 anos, ok, de 2009 a 2021. SP500 no espaço de 12 anos deu-nos 360%. PSI 20 no espaço de 12 anos deu-nos nada mais nada menos que menos 25% de retorno dos nossos investimentos. E esta é a principal razão pela qual eu não invisto em Portugal. Porque historicamente Portugal não dá retornos. Ok, desde que houve a crise do Covid em 2020, o PSI 20 deu-nos à volta de 50% de retorno. Ok, tudo bem, houve uma crise e Portugal de facto deu retornos. E nos últimos 2 anos o índice português tem subido de forma consistente. Sim, é verdade, mas historicamente não tem havido retornos, comparando com o SP500 e com o Nasdaq 100. Futuramente Portugal pode mudar bastante e o índice português pode de facto começar a dar retornos constantes, devido à mudança de mentalidade em Portugal, etc. Mas é algo que eu não vejo acontecer no curto prazo. E pronto, este é o vídeo de hoje. Esta é a principal razão pela qual eu não invisto em Portugal, pela diferença de mentalidades, pela diferença de economia e, no fundo, pela diferença de retornos que há entre o índice português e os índices americanos, porque é uma diferença muito grande. Digam-me nos comentários se vocês investem em Portugal e o porquê de investirem em Portugal, ou caso não investam em Portugal, apenas investem na América e o porquê de também o fazerem, ok, de não investirem em Portugal de todo. Digam-me nos comentários que vai ser interessante ler e ver as diferentes perspectivas. Tem na descrição o link para a Giro, XTB e Trading 212 se quiserem registrar e começar a investir na Bolsa de Valores, ok? Na Trading 212, se colocarem o código que eu vou deixar aí em baixo, o código promocional Malheiro, recebem uma ação grátis até 100 euros, ok? Isto é apenas para contas criadas nos últimos 7 dias, portanto, criam conta, metem o meu código Malheiro em letras grandes e recebem uma ação grátis até 100 euros. Tem também na descrição as minhas redes sociais todas, ok? O meu Instagram, Twitter, TikTok, etc. Se quiserem ver o meu conteúdo, tem também o meu e-mail se me quiserem contactar. Também podem contactar através do Instagram se quiserem. Não se esqueçam de subscrever, dar like e ativar o sininho, como sabem, ajuda imenso aqui o canal. Por hoje é tudo. Mais uma vez espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.